Graça e paz para todos. Eu quero falar hoje sobre um tema aqui que é uma pergunta: Deus faz milagres? Ou ainda faz milagres? Vocês creem que Deus faz milagres? Vocês têm experimentado milagres de Deus? Eu tenho experimentado na minha vida. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos aprender a viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Só quem é filho de Deus, conhece a palavra de Deus, tem relacionamento com Deus através do Espírito Santo, é que pode viver milagres. Eu quero contar a história aqui, está num texto sagrado, o texto é um pouquinho comprido, então eu vou ler o texto e fazer uma exposição, já mesmo na leitura, para nós compreendermos. O texto está lá no livro do profeta Ezequiel, o capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. Esse texto aqui, ele fala da visão que o profeta teve. Para entendermos melhor, essa visão que ele teve aqui, o profeta Ezequiel teve, foi sobre a situação de Israel. Israel, nação santa, nação de Deus, nação pela qual veio a salvação e o Salvador, foi dividida no ano 722, depois do reinado de Salomão. Ficou-se então a divisão, 10 tribos no reino do norte, tendo a capital Samaria, e 10 tribos ficaram no reino do sul, sendo Judá e Benjamim em Jerusalém. E o que aconteceu com o povo de Israel? Eles murmuravam contra Deus, eles foram rebeldes e idólatras, e eles não guardavam a lei de Deus. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, era a lei, ela era a Torá, e é a Torá, em que estavam todas as leis contidas para serem observadas, guardadas, praticadas. E se fossem então observadas, guardadas e praticadas, eles seriam abençoados com toda sorte de bênção. Mas o povo de Israel, o povo de Deus, resolveu desobedecer. Caminhando na história e chegando a esse tempo de hoje, nós percebemos também que o Senhor nos deu direção, nos deu graça, nos deu favor, para aproveitarmos de todas as bênçãos que estão disponíveis para nós. Mas, por muitas vezes nós falhamos. Nós trabalhamos somente no campo humano, no campo das ideias, no campo da possibilidade humana, e nós esquecemos de colocar Deus na nossa vida. Nós esquecemos de buscar o Espírito Santo, de ter experiência com Deus, no quesito milagre, no quesito libertação, no quesito cura. Então nós ficamos longe de Deus. Sabe o que aconteceu com esse povo? Eles foram castigados. Nesse tempo aqui, depois do ano 722, em que a nação foi dividida, o povo de Israel, a parte do norte, as 10 tribos, foram levadas ao cativo pelos assírios. O povo do sul ficaram ali em Jerusalém um certo tempo, e depois vieram também uma direção de Deus para as nações inimigas, que foram usadas para trazer disciplina para também o reino do sul. E eles foram levados para o cativeiro babilônico. Lá ficaram durante 70 anos. Sabe por quê? Porque Deus estava corrigindo um povo que ele amava. Esse moço aqui, Ezequiel, ele foi colocado como atalaia. Ezequiel, ele é de uma tribo sacerdotal, da tribo de Arão. Ele estudou para o sacerdote, ele já era um sacerdote, mas Deus resolveu fazer dele um profeta, e o fez como atalaia sobre a casa de Israel. Ou seja, o atalaia era aquele sentinela que ficava lá nos muros, no lugar mais alto, na guarita mais alta, porque as cidades daquela época eram fortificadas e cercadas com muro. À medida que os muros das cidades eram mais altos e mais largos,
melhor era a segurança da cidade. Ezequiel, ele foi colocado no nível espiritual, como um atalaia, como um sentinela sobre a casa de Israel. E qual era a função do sentinela? Quando via um perigo, quando aquele sentinela, aquele guarda, ele via muito longe algum movimento na mata, ele avisava para que o exército se colocasse em prontidão, porque o inimigo estava se aproximando. Agora Ezequiel, ele foi levado para a Babilônia. Teve 3 levas de escravos, de cativos, de Jerusalém para a Babilônia. Nós falamos sobre Daniel foi na primeira leva. Ezequiel foi na segunda leva, levado para a Babilônia como escravo, no ano 597. Agora estava Ezequiel lá na Babilônia, requisitado pela sua família, pelos judeus, ele era bem quisto, querido, passou por muitas lutas e dificuldades, porque antes de ir, a sua esposa faleceu, mas ele ficou morando lá no cativeiro, lá em Babilônia. E um dia estava Ezequiel no seu leito, na sua cama, em oração, no seu lugar de oração. E ele vai contar nesse texto aqui que ele teve uma visão, e nós vamos então ler a visão, e nós vamos entrar um pouquinho no mérito da visão, mas no que diz respeito à nossa vida hoje. Então o texto começa dizendo assim, a mão do Senhor, ele estava tendo uma visão, e ele diz: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale de ossos. Olha só, esse vale de ossos, ele significa a nação de Israel, que estava morta nos seus delitos e pecados, estava longe de Deus, afastado de Deus. Esse vale de ossos secos aqui, esse jazigo, esse cemitério a céu aberto, ele fala da situação espiritual de Israel. E o povo estava dividido, morto e sem esperança. E aí, o que a gente observa já aqui nesse primeiro versículo, é que a mão do Senhor leva esse profeta Ezequiel, numa visão, até esse vale de ossos secos. Segundo a história, esse vale constituía-se de um grande exército de judeus que estavam mortos ali. A quantidade de mortos era tamanha que não teve condições de fazer cova para cada um. Ficaram expostos nessa planície baixa, nesse vale. E então ali aqueles corpos se apodreceram. As aves do céu, os urubus, milhares, vieram até ali. Vermes tomaram conta daqueles corpos. Aqueles corpos foram se tendo uma decomposição, se tornaram ossos. Devido ao calor do deserto, os ossos ficaram secos, acabados. E olha só a visão, ele diz que o Senhor, o Espírito Santo, leva a ver esse vale. É como se hoje tivesse uma visão de um drone fazendo uma filmagem sobre esta sala, por exemplo, e ele vê todo esse vale. Ele não toca nos ossos, porque segundo a lei não podia se tocar em defunto, porque ficaria contaminado. Ele não tocou porque ele era sacerdote, e também porque a lei dizia que qualquer um que tocasse ficava imundo. Então ele foi através de uma visão, mas o texto vai dizer logo aqui no versículo 2, que ele ainda contando, ele me conduziu por entre os ossos, ou seja, ele começou a ver todos os ossos ali, naquele imenso vale. E olha só o que diz, que cobriam o fundo do vale, espalhado por toda parte, e completamente secos. Diga assim, completamente secos. Cara, que visão cabulosa, que visão tenebrosa, que visão triste, que lugar ruim de se estar. Agora preste atenção, foi o próprio Deus, o Espírito Santo, que o levou àquele lugar. Quando as pessoas te convidam para ir no shopping, você fala: legal, vamos embora comer uma pizza. Quando alguém te convida para ir no estádio assistir uma partida de futebol do time que você é fanático, você fica todo feliz,
quando ele chama para passear, para ir em Caldas Novas, para fazer algum passeio, para sair viajando, voando, conhecendo outros países. Você acha muito legal, qualquer um gosta de ir em lugares assim. Mas preste atenção, ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus a um lugar de terrível morte, de divisão e sem esperança. Representava esse lugar aqui. Aí ele continua falando da visão. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? E como eu falei que eu vou trazer essa mensagem para o contexto atual, eu te pergunto: será que essa situação que você está vivendo, ou conhece alguém que está passando, de morte espiritual, de doença, de crise relacional dentro da família, de crise pai e filho, filho e pai, será que essa situação que você está vivendo, de morte, de dor, de tristeza, de angústia, de depressão, de medo, e vamos falar a verdade, de uma desgraça, quando você olha para a sua vida, talvez vocês que estão aqui não estejam passando por situação assim, mas alguém que vai ouvir esta mensagem pode ser que esteja. A pergunta é: há possibilidade de restauração, de vida, de transformação, de milagre? Essa é a pergunta. E o Senhor pergunta para Ezequiel: por acaso esses ossos podem viver? Ezequiel, um profeta de Deus, tinha experiência com Deus, conhecia a palavra de Deus, sabia da promessa de Deus para o povo de Israel. Então ele diz assim, ele responde: ó Senhor soberano, tu o sabes. O Senhor sabia. Ezequiel tinha essa consciência plena que o Senhor sabia o que poderia acontecer. Será que você sabe que a sua vida está nas mãos de Deus? Não importa a situação que você esteja passando agora, não importa se você está querendo morrer, acabar com a sua vida agora, não importa. O Senhor pode mudar essa situação. O Senhor pode entrar com providência e trazer um milagre, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele é atemporal. E Ele está aqui hoje para visitar o seu coração, a sua casa, a sua família, a situação de miséria, de necessidade, de dor, de falência que você encontra. Ele está aqui, está visitando essa empresa, essa casa, e Ele, através da mensagem, vai visitar a sua empresa também, onde quer que você esteja. Sabe por quê? Porque o profeta pergunta assim: o Senhor o sabe. Então o Senhor continua a dar instrução para o profeta. Então o Senhor me disse, está contando Ezequiel na sua visão: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Como que os ossos vão ouvir se eles estão mortos? Se eles estão sequíssimos? Se eles estão como que esfarinhados ali no vale? Acabados? Mas a profecia diz, a instrução de Deus é que profetize. E agora entra aqui a palavra profética de um profeta de Deus, e um profeta é aquele que Deus usa para falar ao povo. Deus fala ao profeta e o profeta fala ao povo. Não, pastor, não é assim, Deus fala comigo. Se Deus fala com você, é porque você é profeta. Porque Deus sempre usa o profeta para falar ao povo. E ele disse para Ezequiel: profetiza, assim diz o Senhor. E olha o que o Senhor diz para Ezequiel: porém carne e músculo em vocês, e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Vamos ler mais um versículo para comentar. Assim anunciei essa mensagem, como ele havia me ordenado. Parte B aqui do versículo, parte A do versículo 7. O Senhor diz para ele profetizar, e diz para ele que trará vida a esses ossos. À medida que ele profetizasse, o Senhor falou que traria um fôlego de vida. O fôlego de vida
ele é uma palavra hebraica, ruach, o melhor dizendo, ruach. Essa palavra, ela está lá no início, quando Deus forma o homem e sopra no homem o fôlego de vida, ruach, fôlego de vida. Refere-se também, dentro do contexto hebraico, a espírito do homem, e em muitas situações ao Espírito de Deus, fôlego. E ele diz assim, então essa mensagem, como ele me havia ordenado, ele anunciou, de repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale, olha só que tremendo isso, dá para você imaginar? Coloque a sua mente aqui, coloque o seu pensamento aqui comigo, imagine agora, não precisa fechar o olho, mas pense comigo, um lugar, uma planície cheia de mortos, já foi no cemitério? Os cemitérios estão todos enterrados, mas imagina todos os corpos expostos, agora acabados, só osso, um monte, você não consegue andar no meio deles. Já viu aqueles filmes de terror, quando você assistia? Porque agora não assiste mais. E aí você vê todos aqueles ossos esparramados. A Bíblia diz que quando o profeta começa a ministrar o fôlego de vida, o ruach, ele começa a ouvir um ruído. A questão aqui é que o princípio do reino, e eu disse isso aqui, volto a dizer, é que existe a reação. A reação, ela começa na terra, e nesse caso aqui começa na boca do profeta, e diga assim, eu sou o profeta dessa geração. Eu sou o profeta dessa geração. E eu vou dizer e as coisas vão mudar. Eu vou dizer e as coisas vão acontecer. Porque nessa manhã eu estou ouvindo uma instrução do médico dos médicos, do Senhor dos senhores, do solucionador de todos os problemas. Mas o sobrenatural e o vertical acontece quando agimos no horizontal. O milagre vai acontecer, mas não depende mais de Deus, depende de mim. Eu sou o profeta. Você é a profetisa, você é o profeta. E por que é que você está vivendo essa situação? Por que é que você está chorando, está lamentando, está murmurando? A doença, a miséria, a necessidade, a dor tem tomado conta do seu lar, da sua casa, da sua família. Sabe por quê? É porque nós não observamos a instrução de Deus, não seguimos a direção do Espírito Santo e não entendemos que Ele nos levantou como profeta. Mas Ezequiel, ele começa a profetizar, ele não questiona o que Deus faz. E quando ele começa a obedecer, é o que nos falta muitas vezes, ele percebe que ouve-se um barulho, e os ossos começam a bater contra os outros, e os ossos vai se juntando uns aos outros, e versículo 8 diz, então, enquanto ele estava falando, olha só, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Depois que aquela farinha de ossos, depois que aqueles ossos começam a se encontrar, agora ele continua profetizando vida, ele continua profetizando o fôlego de Deus. O texto vai dizer que o Senhor diz para ele assim, proclame aos 4 ventos que venha sobre esses corpos, e ele profetizando, e aqueles ossos agora se tornam corpos. Isso é tremendo, isso é poderoso, sabe? E agora ele vê ali, não um monte de ossos, mas ele vê uma anatomia completa, perfeita, de muitos corpos, de muitos corpos, de muitos corpos. E aí o Senhor diz para ele, anunciei a mensagem, versículo 10, como ele me havia ordenado, ele ainda contando o que Deus havia feito, e o Espírito entrou nos corpos. Aqui é o ruach, o fôlego de vida, porque está em letra minúscula, e o Espírito entrou nos corpos, todos eles voltaram à vida e se levantaram, e formaram, sabe o que? Um grande exército. Formaram-se um grande exército. Mas houve aqui fé,
houve aqui obediência, houve aqui um ouvir, houve aqui uma convicção. A fé, nós já falamos tanto sobre fé, ela não é um sentimento, a fé é um espírito. O espírito de fé entrou no coração do profeta e o milagre aconteceu. Essa manhã, eu como profeta do Senhor, eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família, e sobre qualquer que seja a situação de miséria e desgraça que você pode estar passando. Eu profetizo agora a vida, e a vida de Deus não é uma vida natural, humana. A vida de Deus, Ele diz que é uma vida abundante. É uma vida abundante. Queridos, por muitas vezes nós passamos por vale. Há vales da nossa vida que nós passamos porque nós mesmos entramos neste vale. Entramos por falta de sabedoria. E eu já disse aqui que muitas situações ruins acontecem em nossa vida por causa de sabedoria. Todas as áreas da nossa vida não vão bem, sabe por quê? Por falta de sabedoria. E eu quero elogiar a sabedoria dos senhores de estarem aqui ouvindo essa palavra. Porque sábio é aquele que ouve a palavra de Deus e guarda os mandamentos do Senhor. Muitas vezes nós entramos numa situação e você fala: o que eu estou fazendo aqui? Você foi influenciado por amigos, você quis entrar naquela situação, você não soube dizer não e você entrou num vale. Eu não sei que vale é esse, pode ser um laço de morte para a sua vida, mas o Senhor está aqui para te livrar do laço do passarinheiro, como diz o Salmo 91. Tem vale que nós entramos, que nós fomos conduzidos pelo diabo, vales que o diabo nos leva através da tentação, através do nosso orgulho. E se há uma coisa que acaba com a vida do ser humano, chama-se orgulho. O orgulho está acabando com a sua vida. Seja humilde, seja quebrantado, tenha um coração disposto a ouvir e a obedecer, um coração ensinável. Chega de orgulho. Por muitas vezes entramos em vales porque ouvimos as tentações de Satanás, e foi por isso que o pecado entrou no mundo, porque Eva cedeu. Ela sentiria-se muito orgulhosa ao conhecer o bem e o mal. Já pensou? Serei como Deus. E o orgulho trouxe a desgraça do pecado para a humanidade, e hoje nós estamos presos ao pecado. Mas quem é profeta do Senhor, quem é filho de Deus, quem é servo dele, que conhece o favor e a graça de Deus, nessa manhã está tomando posse dessa palavra. Amém? E há desertos ou vales que o próprio Deus nos leva. Não aconteceu com Jesus? Jesus, ao ser batizado por João Batista, ele assumiu um trono humano? Não. Ele foi levado para o deserto. Ah, pastor, mas que situação, que luta, que dificuldade. Sabe por que você não sai desse problema? E você tem buscado milagre. Mas não se engane, se você quer um grande milagre, resolve um grande problema. A gente não quer resolver nada, a gente não quer ir para a reunião, a gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer orar, a gente não quer pagar um preço na horizontal, mas queremos ver o vertical agindo ao nosso favor. Se você quer um grande milagre, resolva um grande problema. O que é que está assolando lá na sua casa? O que é que está assolando na empresa? O que está assolando nos relacionamentos? Pode ser que esse vale foi o próprio Deus que te levou para te mostrar a sua soberania, a sua glória, o seu poder, a sua onisciência de fazer todas as coisas acontecerem, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa vaidade. Queridos, nessa manhã eu termino essa palavra te falando uma coisa: Deus te levantou como Ezequiel. E sabe como que as coisas podem mudar? É se você sair agora com o nome espiritual dessa sala. É que se você ouvir essa mensagem e sair com o nome espiritual de Ezequiel,
o Senhor quer levantar nessa geração Ezequiéis. O Senhor levanta nesse lugar Ezequiéis. Pessoas que vão profetizar contra o mal, contra a miséria, contra a desordem, contra a corrupção, contra a ação demoníaca. Deus levanta Ezequiéis. Olha a promessa de Deus aqui para o povo de Israel. Sabe qual foi? O povo volta depois do cativeiro, depois de todo o tempo. Agora, depois que o Senhor Jesus veio, aconteceu agora em 14 de maio de 1948, a nação de Israel torna-se uma nação reconhecida pela ONU e todos os países do mundo. Ele restaura a nação de Israel. A promessa de Deus não falha. Se você continuar lendo o texto até o versículo 14, você vai ver que ela se cumpre. Porque no último versículo, o Senhor diz assim: soprarei o meu espírito em vocês. Diga, recebo. É uma oração, é uma palavra profética nesta manhã. E ele diz assim: e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Quem está falando aqui não sou eu, é o Senhor. Creia nesta palavra e receba o milagre de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Que todo orgulho caia por terra e você possa receber a instrução de Deus e levantar como um profeta do Senhor. 1 Pedro 1,23 diz o seguinte: pois vocês nasceram de novo, nasceram para uma vida que não pode ser mais destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Nascemos para a vida eterna, nascemos com um propósito, nascemos para vencer, nascemos para governar. O Senhor fez os céus e a terra, e para exemplificar que nós somos terra, Ele nos fez com todos os elementos da terra. No versículo 14 de Gênesis, Ele diz para a terra: produza. A terra poderia dizer o seguinte: mas produzir como? Mas quando Ele fez a terra, Ele fez ela com a possibilidade e a capacidade de produzir, e ela simplesmente produziu todas as coisas. Mas o que você não sabe, às vezes sabe, mas esqueceu, é que veio um dilúvio, e o dilúvio foi tamanho e destruiu toda a terra. Mas o que aconteceu? A terra produziu de novo. A terra está dando o alimento que nós precisamos. E segundo a palavra de Deus, não falta alimento na terra. O que falta é a administração que os homens não têm com o alimento. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que você pode ter passado por algum dilúvio na sua vida. Você pode estar passando um dilúvio na sua vida. Mas você é terra, você é frutífero, você é profeta. E o Senhor te levantou nesta manhã, nesta geração, para produzir, para dar frutos, frutos que permaneçam, para liberar a palavra profética, onde quer que você esteja, e ser o que eu sempre disse aqui, ser um agente de vida e não de morte, ser um agente de transformação, de alegria, de fé, de esperança, para todos aqueles que estiverem aqui, porque hoje Deus levanta Ezequiel neste lugar, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele.